Este é o Sr. Alfredo. Ele foi diagnosticado com Parkinson aos 48 anos, há 10 anos atrás. No começo, sua filha mais velha, Júlia, começou a perceber alguns sinais de alerta em seu pai. Sinais como ronco excessivo e alteração no seu modo de andar e na sua postura. Algumas semanas depois, começou a apresentar fraqueza na voz, lentidão nos seus movimentos e o principal sinal característico do Parkinson, o tremor em repouso. Após algumas semanas de assistência por parte da filha, seu Alfredo começou a sentir alguns sintomas que o fizeram perceber que havia algo de errado e se convenceu a ir ao médico. Os primeiros sintomas que ele apresentou foram falta de equilíbrio, rigidez na musculatura das pernas e dos braços, nervosismo excessivo e sintomas depressivos. Com o passar das semanas, novos sintomas apareceram como a constipação, a disfunção erétil, a incontinência urinária e a pressão baixa. Depois de algumas idas ao médico e de diversos exames, chegou-se ao diagnóstico que seu Alfredo de fato tinha doença de Parkinson. Para entendermos melhor essa doença, que acomete somente 1% da população, devemos começar a entender o que é, como ela funciona no organismo e a sua causa. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, ou seja, é um processo de destruição das células nervosas, que ocorre em vários cantos do cérebro e gera, na sua maioria das vezes, sintomas como rigidez muscular, tremores involuntários, que foram apresentados pelo seu Alfredo. No entanto, nem sempre são esses sintomas que denunciam o quadro. Por exemplo, há pacientes com Parkinson que nunca apresentaram esses sintomas, e vale esclarecer que os tremores podem ser sinal de outros problemas. O Parkinson também não pode ser enquadrado como doença da terceira idade. Embora seja muito mais comum em pessoas acima de 60 anos, o número de pessoas jovens diagnosticadas com a doença está aumentando. Agora que já entendemos o que é o Parkinson, vamos nos aprofundar um pouco em entender a causa da sua doença. No Parkinson, ocorre uma desordem neurológica crônica e lentamente progressiva, associada à perda de células cerebrais produtoras de dopamina, que é um neurotransmissor que atua no sistema nervoso central, influencia no humor, ajuda na transmissão de mensagens nervosas na célula, auxilia na realização de movimentos que ocorrem de forma involuntária. Assim, com a perda dessas células, ocorre a consequente diminuição da produção de dopamina. Quando não temos essa substância agindo na região encefálica, o controle motor é perdido, o que leva aos sinais e sintomas característicos da doença de Parkinson, como o caso de seu Alfredo. Desse modo, a causa da doença de Parkinson é a diminuição da produção de dopamina. Conforme a doença de Parkinson avança, ela se torna cada vez mais incapacitante, tornando difícil ou impossível a realização de atividades diárias simples, como comer, tomar banho ou se vestir, pois muitos dos sintomas da doença de Parkinson envolvem o controle motor, a capacidade de controlar seus músculos e movimentos. Entretanto, segundo a Associação Brasil Parkinson, não existe cura para a doença, mas é possível combater os sintomas utilizando remédios e cirurgias, além do auxílio da fisioterapia, que é de fundamental importância para diminuir os sinais e sintomas do paciente de Parkinson. A fisioterapia deve ser aplicada desde os primeiros momentos da instalação desta patologia, pois é tão importante quanto os remédios e permite que o tratamento tenha melhor eficácia. É importante, inclusive, para melhorar o estado psicológico do paciente. Após o diagnóstico do seu Alfredo, o seu médico o encaminhou para o tratamento com o fisioterapeuta. Os exercícios físicos realizados pelo seu Alfredo na fisioterapia trabalharam para manter e melhorar a força muscular, diminuir a rigidez e melhorar a mobilidade articular. Porque quando inativos, os músculos têm tendência a se atrofiar, se contrair, sua força diminui e a rigidez resultante limita a amplitude dos gestos, trata a dor, treina a automaticidade motora, trabalha o equilíbrio e as alterações posturais e treina o planejamento motor e a execução de tarefas, permitindo assim que seu Alfredo realize atividades do seu dia a dia com maior eficiência e independência possível. Como a doença de Parkinson é progressiva, as intervenções de exercícios não devem ser em curto prazo, mas se tornar parte do estilo de vida diário. Hoje, após 10 anos do diagnóstico precoce e do tratamento fisioterapêutico, seu Alfredo consegue conviver melhor com a doença de Parkinson e levar uma vida normal. Caso queira saber mais sobre a doença, acesse o site da ONG sem fins lucrativos Associação Brasil de Parkinson, www.parkinson.org.br, em que, além de explicar sobre Parkinson, oferece serviços de fisioterapia e outros recursos que podem ajudar o paciente. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.